Então vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade aí no nosso conteúdo, a gente vai estar observando hoje o assunto sobre vidros, tá? Como eu tinha adiantado para vocês mais cedo no grupo aí. Então, esse material que eu preparei para vocês, ele tem todo um contexto histórico aí, desde quando foram os primeiros registros relacionados à utilização, pelo menos de algo parecido com o vidro, né? Logo no início da sua utilização, não necessariamente era bem parecido com o vidro que a gente conhece hoje em dia, mas já nos levava a perceber um material relativamente parecido. E aí, basicamente, essa matéria-prima é feita com areia e calcário, né, que era levada a alta temperatura, e aí acaba formando um composto parecido com o vidro que a gente conhece hoje em dia. E essa fabricação, né, pelo menos essa etapa de levar um determinado material a uma temperatura bem elevada, ainda permanece até hoje em dia. Logicamente, as técnicas, os materiais que são utilizados, eles evoluíram, mas basicamente a sua produção ela ainda funciona dessa maneira, tá? E aí a gente observa que hoje o vidro ele está presente basicamente em várias etapas do nosso dia a dia, tá? Seja ela na nossa casa, ou seja em objetos ou equipamentos que a gente utiliza, como por exemplo televisão, lente de contato, lente do óculos, copos, recipientes, né? Na nossa casa propriamente dita, a gente observa a utilização desse vidro nas janelas, nas portas, no boxe do banheiro, entre outros. Então o vidro ele é muito utilizado, muito empregado nas construções, tá? E aí a gente tem que observar também que essa utilização ela vem crescendo principalmente com a modernização da arquitetura. Você percebe aqui na cidade de Santarém mesmo, hoje em dia, várias fachadas de pontos comerciais e até de residências, onde essa aplicação do vidro ela tem aumentado bastante. É só você observar construções, principalmente as construções comerciais, prédios comerciais aí de 5 anos atrás, com os que estão sendo entregues agora, né? Nessa nossa na atual situação, no atual momento, aí você percebe que a utilização do vidro ela vem crescendo cada vez mais. E aí, com relação aos componentes, como eu tinha te falado ainda há pouco, os componentes eles vão evoluindo, vão se aplicando, inclusive, outros componentes, né, para a fabricação desse vidro, mas os principais eles estão aqui retratados aqui nessa imagem, nesse gráfico. Então você percebe aí em verde essa grande porcentagem aí, perdão, de um dos materiais que é empregado para a produção do vidro. Você percebe que em grande quantidade aí, simbolizado de verde, é a areia, com 72% da sua composição. Então você percebe que qualquer vidro que você observe hoje, tenha em mente aí que grande parte dele, quase que 70% daquele vidro que você está observando, que você está manuseando, é produzido com areia, tá? E aí vem outros materiais, logicamente. Vale destacar aí a presença dos corantes. Então é ele que vai dar uma tonalidade diferente para o seu vidro. Então, popularmente a gente conhece muito aquele vidro um pouco mais esverdeado e aquele vidro um pouco mais escuro, que é o conhecido como vidro fumê, né? Então você percebe que essa coloração que diferencia um vidro do outro, ela é aplicada através desse corante, que é apenas 1% da sua composição total, né? Uma pequena quantidade, mas você percebe que esteticamente, visualmente, faz toda uma diferença, né? Essa classificação aí do vidro com relação às cores, tá? Com relação à sua utilização e tipo mecânico também, nós vamos ter esses tipos de vidro aí, olha, o recosido ou comum, temperado, laminado e o aramado. Não existe aquele melhor vidro, existe aquele vidro que é indicado para cada determinada situação que você vai estar utilizando dentro da sua construção, dentro da situação que você precisa, tá? Então, por exemplo, o recosido é o mais simples que tem, é o vidro inclusive mais barato, né? Se a gente for falar da parte econômica aí, ele é um vidro comum, não tem muita questão de capricho na sua formação, na sua obtenção. Geralmente ele é bem transparente, tá?
E ele não é tão resistente a impacto, por exemplo. É um vidro que facilmente ele consegue ser quebrado, consegue ser danificado, certo? A maioria das vezes ele é empregado em janelas, tá? Mas como eu tinha te falado, por ele não ter um capricho um pouco maior na sua formação, o seu valor ele é mais baixo, tá? Então ele não é tão caro assim. Aqui tem alguns exemplos desse vidro recosido, tá? A aplicação aqui sempre você percebe que a aplicação sempre em janelas ou portas, né? Aqui nesse caso uma porta, aqui que vai sair dessa sala para a varanda. E aí já o vidro temperado, que talvez é o que seja mais utilizado dentro da construção civil, dentro inclusive da indústria automobilística, ele já tem uma resistência maior, ele já resiste mais a impactos mecânicos, né? E também quando ele é produzido, ele é submetido a um choque térmico. Ele está numa temperatura muito elevada, muito quente, ele é resfriado, e esse choque térmico produz com que ele tenha, faz com que esse vidro ele garanta uma resistência maior, tá? E outra característica dele é que quando esse vidro quebra, ele não quebra em pedaços pontiagudos, cortantes, que possam provocar algum tipo de perigo a quem ali está manuseando, né? Ele quebra em pedaços arredondados, tá? Então deixa eu te mostrar aqui que esse vidro também ele tem uma característica que acaba sendo uma desvantagem. Por exemplo, esse vidro, quando ele é produzido, ele tem que ser produzido exatamente naquela medida que você precisa. Então, por isso que às vezes, quando você precisa de um vidro como esse, o vidraceiro vai lá na sua casa, tira a medida exatamente do tamanho correto. Geralmente essa medida ela é tão precisa que ela é em milímetros, né? Por quê? Porque esse vidro ele tem que ser produzido exatamente com aquele pedaço, com aquele tamanho que você precisa. Porque depois que ele é produzido, ele não pode ser recortado, perfurado ou feito qualquer tipo de trabalho em cima dele. Ele tem que ser apenas utilizado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a essas características, que de certa forma pode ser configurada como uma desvantagem, tá certo? Pois bem, então aqui um exemplo de vidro temperado. Nada tem a ver com a cor, tá? Assim como o outro vídeo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, essa coloração ela pode ser adquirida com a presença do corante que eu tinha te falado, mas a diferença é que esse vidro aqui ele tem uma resistência um pouco maior. Praticamente todo esse vão aqui, ó, tá tomado por esse vidro, então exige que seja um vidro resistente, tá? Para evitar acidente, para evitar algum tipo de desastre. Ó, aplicado aqui num jardim de inverno, ó, acredito que você já devo ter visto situações como essa aí. Então, por exemplo, aqui todo o jardim de inverno circulado pelo vidro, tá? Aqui o fechamento dessa fachada aqui, ó, dessa parte desse ambiente aqui dessa casa, todo feito em vidro também. Então demonstra aí a resistência dele, né? Substituindo paredes, ó. Nesse caso aqui, nesse ambiente interno, a mesma coisa, substitui paredes. E aqui está a principal diferença entre o vidro temperado e o vidro comum, como eu tinha falado ainda há pouco. O vidro comum, quando ele quebra, ele produz grandes pedaços pontiagudos, né? Além dessas pontas aqui que podem provocar acidentes para quem está manuseando, também essa parte todinha, essa face aqui, ela fica muito afiada, né? Que pode provocar aí lesões graves aí em quem está manuseando. E já o vidro temperado, não. Esse vidro temperado aqui, quando ele quebra, ele se fragmenta em vários pedaços pequenos, arredondados, né, o que, de certa forma, ajuda que a pessoa não tenha ferimentos tão graves, tá? Esse vidro também é utilizado em automóveis. Você pode perceber aí quando um carro, algum automóvel sofre algum tipo de acidente, né, o vidro do carro quebra, mas dessa maneira aqui, ó, justamente para que não quebre, não, jamais poderia quebrar desta maneira e de repente botar em risco a vida do motorista, do passageiro que está logo à frente ali, né? Então, esse vidro temperado ele tem essa aplicação além da construção civil, também na indústria automobilística, tá? E aí um próximo vidro é o vidro laminado. Então gravem bem esse nome aqui, ó, laminado, vem de lâminas, né? Acho que está bem claro isso daí. E essa lâmina, ela
tem um nome técnico polivinilbutiral, que seria esse PVB aqui, tá? Polivinilbutiral seria a sigla. E esse material, esse vidro laminado, ele também tem essa questão da segurança um pouco mais presente, tá? Porque justamente essa película é o que vai segurar os estilhaços do vidro caso ela quebre, tá? Então, esse vidro aqui, se comparado com os outros que eu falei ainda há pouco, ele tem também ele tem um custo um pouco mais elevado por conta dessa característica que ele tem, por conta de todo esse cuidado com a segurança e por ter esse diferencial, né, de que quando quebrado, os estilhaços eles não fiquem soltos, eles ficam presos a essa película, o que evita também, de certa forma, um acidente um pouco mais grave, tá certo? Então, aqui o vidro laminado, por ter toda essa questão de segurança que eu falei ainda há pouco, né, através dessa lâmina aí que vai segurar os estilhaços de vidro, por conta de toda essa segurança, ele acaba sendo utilizado em situações onde exige muito cuidado, né, como, por exemplo, guarda-corpo, parapeitos, sacadas, vidraças sobre passagem onde tem que ser protegido, né, em todo aquele local que você tem aquele risco eminente ali de ter algum tipo de acidente, você utiliza o vidro laminado por ele ser bastante seguro, tá? Aplicação em clarabóias, telhados também, telhados de vidro, ele é muito utilizado porque ele resiste a certos impactos, tá bom? Ele não é tão frágil como os demais que eu falei. E aqui tem uma imagem do vidro laminado, uma figura, né, de como é que seria esse vidro. Percebe que o vidro laminado ele tem duas chapas de vidro mesmo, essa aqui de cima e essa aqui de baixo. E entre essas chapas de vidro existe a película, tá? É a película que eu falei para vocês que vai estar fazendo aí a junção dessas duas películas de vidro aqui, ó, tá? Então ambas películas de vidro vão estar seguras é, ambas lâminas de vidro vão estar seguras através dessa película aqui, ó, tá? Então, exemplos aqui da utilização do vidro laminado, né? Você percebe que até em degrau de escada ela é utilizada, o que nos remete a entender que esse vidro aqui é altamente resistente, né? Já que vai ter um trânsito de pessoas aqui frequente, ó. Várias pessoas vão estar transitando essa escada, subindo essa escada, então já nos leva a crer que esse vidro aqui ele é altamente resistente. Até pela questão da espessura do vidro, você já imagina isso, né? Se você for pegar esse trecho da imagem bem aqui, olha, eu acho que fica bem claro que tem uma peça aqui e depois tem outra peça aqui para cima, ó. São duas peças. Eu acho que aqui também dá para te observar, se você olhar com bem atenção, você vai ver que tem uma peça e depois aqui embaixo tem outra peça. E no meio dessas duas peças tem a lâmina, tá? Ó, eu acho que aqui essa imagem ficou bem mais claro ainda. Percebe que essa escada, essa peça de vidro, ela só está presa, só está amarrada desse lado direito aqui da escada, ó, onde tem essa estrutura bem aqui, ó. Desse outro lado está solta, né? Então todo esse degrau aqui ele está em balanço. Ele não tem aqui uma sustentação desse lado esquerdo nosso aqui, ó. Tá? Então todo o peso, mesmo que a pessoa ande aqui pela ponta da escada, ela tem aqui uma resistência para que não quebre esse vidro aqui, tá? E bem aqui nessa última, na verdade, não o último, mas nesse primeiro degrau aqui, acho que fica bem claro as duas peças de vidro, ó, uma em cima da outra com a lâmina passando pelo meio, certo? Outra situação também onde esse vidro é empregado, tá? E também, olha, tem muito aqui em Santarém essa situação aqui esse telhado, essa cobertura feita dessa maneira com o vidro aqui. E aqui mostra, olha, a questão do vidro comum, quando ele quebra, como é que ele fica, olha, vários pedaços aqui pontiagudos. E aqui o laminado, a questão das peças, né, bem separadas com a lâmina no meio, tá? Certo? E aí um outro vidro que também nós vamos estar observando, não confundir esse com o laminado, é o vidro aramado, né? Os nomes são relativamente parecidos, aramado, laminado, e também o modelo deles de produção é parecido também, né? Porque eles têm um material
que vai estar segurando as películas de vidro. Só que o que a gente tem que observar é que esse aramado aqui, ele tem um diferencial. Além dele ser bastante resistente, além de que quando ele quebre, ele não desconecte as peças de vidro, fiquem coladas através de uma película, esse vidro aramado ele também tem uma característica que é ser resistente ao fogo, tá? Então, caso esse vidro aqui ele seja submetido a altas temperaturas, como por exemplo um incêndio em alguma obra e esse vidro está lá empregado na obra, ele vai ter uma grande resistência ao fogo, tá? Então, ele é tão resistente ao fogo que ele acaba sendo considerado um material anti-chama. Ele resiste a essa alta temperatura por muito tempo, tá? A sua espessura é de aproximadamente 7 milímetros e é muito utilizado em esquadrias, painéis, tanto interno quanto externo, tá? Já devido a essa resistência ao fogo aí. Tá? Esse vidro aramado também é utilizado em forros, coberturas, igual como eu mostrei nas fotos anteriores, aí, por isso que algumas pessoas confundem muito o vidro laminado com o aramado, e inclusive algumas pessoas são até enganadas, né? Compram um vidro aramado, que é o mais caro que existe, só que na verdade o que é entregue para ela é o vidro laminado. Como é que eu vou saber essa diferença do laminado para o aramado? Bem, o laminado, como mostrei ainda há pouco, ele tem uma lâmina entre duas chapas de vidro, né? O aramado ele tem essa malha de arame aqui, ó. Então tá bem claro nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma peça de vidro desse lado, tenho outra peça de vidro do outro, e entre elas, como se fosse ali o recheio desse vidro, eu tenho aqui esse arame, ó, essa malha de arame aqui, ó, esses quadradinhos aqui, é como se fosse uma tela, tipo aquelas telas de galinheiro, né? Que está sendo empregado bem no meio entre uma chapa de vidro e outra, entendeu? Então, a exemplo do que é colocado lá no vidro laminado, que é uma lâmina vinílica, né, de fibra, aqui nós vamos ter no lugar dessa lâmina essa malha de arame aqui, ó, entendeu? E essa lâmina de arame que vai dar toda a resistência do vidro. Caso ele estilhasse, ele também vai ficar grudado nessa malha aqui, tá? Além de ser resistente ao fogo. Então, todas essas características, todas essas vantagens elevam o preço do vidro aramado, tá certo? Aqui tem um exemplo de aplicação do vidro aramado em móveis, né? Em móveis que de repente vai resistir grandes pesos. Aqui não, nesse caso, né? Só tem um abajur e um recipientezinho aqui com acredito que seja uma planta, mas ele resiste a altas temperaturas, a grandes temperaturas e também a grandes esforços, né? Caso seja colocado também como móveis, tá bom? Aqui é uma aplicação, olha, aqui uma separação entre um ambiente e outro, né? Então percebe-se aqui a utilização do vidro aramado, utilização aqui em pequenas coberturas, tá? A exemplo do que a gente mostrou numa foto anterior também. Aqui já é uma cobertura um pouco mais robusta, né? Já é uma cobertura de um ambiente inteiro. Aqui você percebe aqui, ó, uma antessala aqui bastante grande, né? Com um vão bastante grande também. Então você percebe aí que essa utilização em cobertura, ela também é bem aplicada, tá bom? E aí esse vidro, ele também, esse vidro laminado, ele também pode ser classificado e também apresentado comercialmente dessa maneira aqui, ó, liso ou estirado, impresso ou fantasia, né? Esse impresso é quando tu coloca alguma gravura nesse vidro, algum desenho, alguma logomarca, e aí tu pode imprimir essa logomarca, esse desenho no vidro, né? Durante a produção do vidro, sem necessitar que você coloque posteriormente adesivos ou então películas, entendeu? Aqui alguns exemplos, né? Vidro liso, aplicado também em móveis, tá? Que fazem parte de decoração dentro da construção civil. Aqui o vidro empregue em uma janela, muito comum a gente ver essa janela aqui em lojas de material de construção, né? Onde um dos lados é fixo e o outro é móvel, então quando você abre aqui, você fica sempre com um dos lados fixos e o outro desliza, né? Para um lado e para o outro, para estar abrindo. Outro exemplo aqui também de porta, nesse caso, né?
E aqui o vidro impresso, como tinha te falado, é quando você precisa, no acabamento da obra que você está fazendo, geralmente na utilização da fachada, você precisa imprimir uma logomarca, algum texto, alguma informação daquele local. Isso é muito utilizado em obras comerciais, né? Então, quando você pede a produção desse vidro, você já solicita essa impressão direta no vidro, tá? Para que não tenha que fazer depois uma película, então um adesivo para estar colando em cima, tá certo? E aí, além desses desenhos gráficos, também nós temos esse tipo de impressão, ó, tá? Esse tipo de impressão, ele já é uma impressão em alto relevo. Então, se você passa a mão aqui, por exemplo, nesse vidro, você percebe uma certa rugosidade nesse vidro. Não é um vidro completamente liso. Ele é um vidro que vai ter esses pontinhos aqui, ó, que vão facilitar aí, vão estar diferenciando o vidro com relação à sua transparência. Então você observa desse lado que a gente consegue enxergar a cama normalmente, né? Não tem nada aqui na frente atrapalhando. Nesse trecho onde tem o vidro, essas marcações aqui, essa impressão aqui gráfica no vidro, através desses pontinhos aqui, já transformaram, já dificultam a visualização, melhor dizendo, né? Sem eu precisar colocar nenhuma imagem, só a aplicação desses pontinhos aqui durante a produção do vidro, né? Volto a ressaltar, esses pontinhos aqui eles são em alto relevo, só essa aplicação aqui já dificulta a visualização para o lado posterior. Então, só, por exemplo, aqui nesse círculo você consegue ver a coxa da cama normalmente, né? Mas aqui nesse trecho não. Já está completamente desfigurada, aí já fica meio turva a imagem, né? Aqui um outro tipo de vidro impresso, outro tipo de desenho que foi colocado aqui, ó. Então você percebe que, sem ser nesse local onde tem esses quadradinhos, ao entorno dele, o vidro está um pouco mais fosco, né? Um pouco mais embaçado. Então aqui, ó, você percebe direitinho aqui o notebook, mas aqui essa outra parte do notebook já fica um pouco mais comprometida a visualização, né? Assim como parte desse relógio, por exemplo, certo? Então aqui, olha, mais um exemplo de vidro impresso, outra impressão aqui no vidro que faz com que ele não tenha essa transparência 100%, o vidro fica meio embaçado a sua visualização, né? Então você consegue, por exemplo, empregar um vidro como esse numa casa, onde dá um diferencial, né? Dá um charme um pouco melhor numa divisória de uma casa, porque olha só, esse vidro está servindo como se fosse um portão e ao mesmo tempo como se fosse um pequeno muro, né? Então você aplica ele em vidro, mas você fica com um pouco de privacidade para dentro da sua casa, já que você não vai, quem passa na rua não vai ter uma visualização 100% nítida para dentro da sua casa por conta dessa aplicação aqui no vidro, né? Aqui mais uma vez, ó, o piso aqui desse lado aqui você consegue enxergar ele perfeitamente. Aqui onde está aplicado o vidro você percebe só o vulto, né, do piso, o vulto dessas plantas aqui. Você tem uma ideia do que seja, mas não vê com 100% de clareza, tá? E aqui tem os tipos, olha, de aplicação no vidro impresso. Então, cada um desse aqui, pontilhado, granito, cada um desse aqui são aplicações que você pede no momento da produção do vidro. Um dos tipos mais utilizados aí na década de 90, início dos anos 2000, é esse vidro canelado. Logo que a cultura da aplicação até década de 80, início da década de 90, mais ou menos, era difícil ver esquadrias que não fossem de madeira. Praticamente todas as portas, janelas das casas, elas eram de madeiras. Quando começou a fazer essa aplicação do vidro, passou a se utilizar do vidro na construção civil com mais frequência, você começa a perceber, inicialmente, através desse vidro impresso, esse vidro canelado aqui, ó. Esse vidro canelado, ele já dá uma diferença muito grande com relação à visualização para o ambiente, para o outro lado do ambiente, provocando aquela situação turva, né, na imagem, certo? Aí, falando um pouco sobre o vidro float, né, ele é muito utilizado aqui para acabamento, como por exemplo essa situação aqui, olha, essa pia, esse lavatório aqui no banheiro, né, provavelmente numa suíte. Então, ele é
a bancada aqui do lavatório aplicada em vidro. Geralmente essa aplicação aqui é feita com granito, com mármore, né? E aqui foi feita em vidro, tá? Bastante resistente também, para suportar algumas cargas aqui de alguns equipamentos, algumas coisas que você coloque de banheiro tradicional aqui, né? Até pela espessura dele você percebe isso, tá? A aplicação aqui desse mesmo tipo de vidro como objetos aí, pequenos móveis que você observa na sua casa, como por exemplo essa mesinha de centro, tá? E aí esse vidro todo, ele vai estar sendo classificado também, além desses todos esses tipos que eu falei para você, ele também vai estar sendo classificado com relação à sua transparência, tá? Então vai ter o vidro totalmente transparente. O vidro transparente ele vai estar transmitindo a luz quase que 100% de um ambiente para o outro, tá? E também lhe permite uma visão nítida através dele. Aí nós vamos ter o vidro translúcido, transmite a luz em vários graus. Então, por exemplo, a luz ela pode ser distribuída de maneira diferente. Aquele raio solar, por exemplo, né, vai bater nesse vidro e vai estar não indo na mesma direção para dentro do ambiente, ele vai estar sendo divergido. E o vidro opaco, que ele impede essa passagem de luz. Então, mesmo que você tenha uma janela aberta, sem nenhuma cortina na frente, quase que não passa essa luz vindo do ambiente externo para o interno. Então, aquele ambiente ele fica grande parte do dia meio escuro. Então, aqui nós temos os exemplos aqui, ó, o vidro transparente, esse primeiro caso bem aqui, que tem essa árvore, né? Então, você consegue enxergar lá para fora, e quem está lá fora consegue enxergar para dentro. Toda essa iluminação aqui, ela passa através do vidro. Aí nós temos aqui o vidro translúcido, olha, parte dele, parte dessa claridade, ela é transmitida, a parte não. E o opaco, onde tu não tem a visualização para o outro lado, tu vê apenas alguns certos vultos assim do outro lado, né? E a questão da iluminação, ela não passa de um lado para o outro, tá? Aí nós podemos ter assim, aqui essa coloração do vidro incolor, totalmente transparente, incolor, também como vidro colorido, né? Esse vidro colorido ele não é nenhuma novidade. Se tu puxar pela memória aí, algumas portas de madeira, janelas de madeira que eram empregadas na década de 90, início dos anos 2000, elas já tinham, mesmo que a porta, a janela, por exemplo, ela fosse de madeira, mas uma parte dela era de vidro, e geralmente esse vidro ele era colorido, né? Eram tendências da época, eram preferências da época, onde que tivesse essa esquadria aí mista, né? Metade, parte dela madeira, parte dela vidro, tá? E aí, com relação a vantagens do vidro, nós temos aqui várias vantagens, né? É um material reciclável, todo mundo sabe disso aí, inclusive tem várias campanhas aí para que o vidro ele seja descartado em local adequado. Então, por exemplo, tu vai no supermercado, tu vai em alguns locais aí que são comerciais, tu observa lá que tem aquelas lixeiras coletoras, né? Você de saneamento sabe muito bem disso aí. Então vai ter lá aquelas lixeiras coletoras ali de vidro, de plástico, de material orgânico, assim por diante. Então o vidro ele tem essa questão da facilidade em ser reciclado. É um material que ele é higiênico, desde que ele seja muito bem conservado e também passe por processos de limpeza frequente. É um material inerte, ele não possui cheiro, gosto. É um material versátil, você pode utilizar em várias etapas da sua obra. No teu dia a dia, eu já te dei vários exemplos, né? Então, o vidro está presente aí quase que 100% no nosso dia, em várias situações diferentes, não só relacionado à construção civil, relacionado a desde o óculos que você utiliza, até o prato lá que você se alimenta, né? Então, várias situações ele está presente no nosso dia a dia. É um material que ele é impermeável, então é por isso que tu não tem complicação. Se chover, por exemplo, e bater a chuva direto na tua janela, não vai passar pelo vidro, que ele é impermeável, né? Tem essa característica de ser transparente. Ele não, ele dificilmente ele passa por corrosão, ou seja, dificilmente ele vai enferrujar.
Ele só vai provocar algum tipo de ferrugem se ele tiver acoplado ao material metálico, por exemplo. Ele possui aqui uma característica de alta dureza, muito resistente, né? Ótimo isolante elétrico. Então, se você estiver tocando no vidro e pegar, por exemplo, em algum fio desencapado, por exemplo, você não vai pegar choque, porque o vidro ele isolou aquela eletricidade. Ele tem grande quantidade na natureza, lógico, você não encontra o vidro pronto na natureza, né? Quando se fala que é abundante na natureza, são os materiais que você utiliza para produzir esse vidro. A gente viu lá que 70% desse material é areia, tá? E tem uma grande durabilidade, certo? Com relação a desvantagens, não são tantas assim, mas são desvantagens consideráveis. Então, por exemplo, o vidro, apesar de toda a sua resistência, ele ainda é um material frágil, então até durante o transporte desse material, se você não tiver um cuidado, ele pode vir a quebrar, então tem que ter muito cuidado com relação à fragilidade desse material. O peso dele é relativamente alto, então por isso que você observa quando você compra um vidro, então se você está passando na rua e vê o vidro sendo entregue em alguma casa, em alguma obra, você percebe sempre que tem vários operários carregando, manuseando esse vidro com todo o cuidado do mundo, né? Porque as peças de vidro elas são pesadas e muito frágeis, então uma coisa depende da outra, né? Para você não quebrar esse vidro, você tem que carregar, manusear com certo cuidado. Ele tem uma alta condutibilidade térmica, como eu falei ainda há pouco, né? Ele conduz ele em contato com o calor, ele aumenta a temperatura dele. Então, se você tiver uma janela de vidro que pegue um sol ali o dia todinho, quando você toca nela, você percebe que ela está um pouco mais quente, porque ela segura esse calor. Fechamento hermético, ou seja, toda a produção dela envolve altas temperaturas, então não é tão fácil assim de produzir, né? Isso daí já puxa uma outra situação. Se não é fácil de produzir, o preço dela, do vidro, é um pouco mais alto, tá? E também dificuldade de manipulação. Então, não é todo mundo que está preparado para trabalhar com vidro, né? O vidro, volta aqui para esses outros dois primeiros casos aqui. O vidro, por ser um material frágil e ter um peso relativamente alto, você necessita que seja manipulado com um certo cuidado e realmente para quem entende do assunto, quem trabalha há muito tempo com o assunto, tá? Pois pode provocar acidente, pode provocar alguns acidentes até com vítima fatal, né? Já aconteceram casos aí no transporte do vidro, o operário se acidentar e acabar vindo a óbito, né? Então tem que ter um cuidado muito grande quando se transporta esse tipo de material, tá certo? E aqui, finalizando, um passo a passo de como que ele é produzido. Então, aqui a matéria-prima, né? Além da areia, o dióxido de silício, carbonato de sódio, carbonato de cálcio. Esse material ele é misturado e ele é levado ao forno até a temperatura de 1.600 graus Celsius. Então, só para você ter uma ideia, né? Com 100 graus Celsius, quando você começa a ferver uma água, com 100 graus Celsius ela já começa a ferver, já está quente pra caramba, né? Então você imagina aqui, 1.600 graus Celsius, né? 16 vezes essa temperatura aí da ebulição da água. Então ela entra nessa temperatura aqui, fica o material quase que líquido. Essa mistura desse material, areia, mais esse material aqui, fica quase que um material líquido. Esse material estando líquido, ele vai para o processo de moldagem, ou seja, ele é colocado em formas, né, para que saia daquele tamanho que você está precisando. Logo que ele é colocado na forma, sem perder muito tempo, ainda com material extremamente quente, ele passa pelo resfriamento. Então ele está muito quente e de repente ele fica quase que congelado. Qual é a finalidade desse processo aí, desse choque térmico, né? O material que está muito quente e rapidamente ele ser resfriado, quase que congelando. É para justamente ganhar resistência. É nesse processo de mudar de uma temperatura absurda para uma temperatura muito baixa, faz com que ele adquira resistência, tá? E aí depois disso,
ele é comercializado até fazer a sua aplicação, até esse vidro ser utilizado onde ele foi encomendado, né? E depois disso, caso ele quebre, ele pode ser transformado em vários pedaços, aí, em vários cacos de vidro, e aí ele volta para a sua transformação toda de novo, né? Volta daqui do caco de vidro, ele já pode ser triturado, ser reciclado e voltar de novo aqui para o forno e todo aquele processo de fabricação dele voltar desde o início. Então, tu percebe que esse vidro, ou ele começa do zero, ou ele já é um material existente que vai ser reciclado, mas sempre ele vai estar seguindo esse ciclo aqui, ó, tá? Então, esse ciclo aqui ele é infinito. Esse vidro ele nunca vai ser desperdiçado. Caso ele seja bem coletado, bem reutilizado, tu nunca vai perder esse vidro, tá? Mesmo que ele quebre, ele vem para cá como caco, volta, se transforma tudo de novo. Então vai ficar nesse ciclo aqui permanente, tá ok? E aqui, olha, uns exemplos aqui de utilização do vidro, né? Garrafas, né? As garrafas, elas passam por esse processo que eu falei ainda há pouco, quase que diariamente, né? Então, as garrafas, as empresas que trabalham com garrafa de vidro fazem esse trabalho de reciclagem aí constantemente, tá? Aqui é só um esqueminha aqui de como é que esse material ele é distribuído numa indústria, né? Todo aquele processo de produção e depois a saída desse material para ser vendido, tá certo? E aqui só um texto a mais aqui com relação à composição desse vidro, né? Além da areia, né, o calcário, alumina, corante, descorante, tá? Então, todo esse material aqui, essa composição, ela é básica, dificilmente ela vai ser modificada, tá bom? Uma vez um aluno me perguntou se tinha variação dessa matéria-prima desse vidro, já que a gente tem tantos vidros, né, laminado, aramado, comum, recozido. Não, a matéria-prima do vidro sempre vai ser essa, tá? E aí, durante a sua produção, são tomados alguns cuidados para que esse vidro ele seja transformado, tá bom? Esses cuidados aí são todos esses que a gente vem falando ao longo da apresentação, tá certo?